Aura e ondas espirituais. Já falei a respeito do misterioso raio de luz, utilizado como poder de curar doenças, mas desejo explicar de forma ainda mais minuciosa. O corpo espiritual do homem possui a mesma configuração do corpo carnal, sendo que a única diferença é que, no corpo espiritual, existe uma veste que, no Ocidente, é denominada aura, a qual se irradia do corpo espiritual incessantemente, em forma de ondas de luz. É exatamente como se fosse a veste do corpo espiritual, e é por isso que tem esse nome. Geralmente, sua cor é branca, mas, dependendo da pessoa, apresenta-se levemente roxa ou amarelada. A diferença de espessura é enorme. Normalmente é de 3 centímetros e, no enfermo, é fina. De acordo com a gravidade da doença, a aura vai se estreitando cada vez mais e, no momento que antecede a morte, desaparece. A expressão popular "parece que fulano está com a sombra da morte na face" é devido à sua aura, que se apresenta fina. Nas pessoas saudáveis, ao contrário, ela é grossa e, nas virtuosas, ainda mais, assim como suas ondas de luz são mais intensas. Nos heróis, a aura é mais larga do que nas pessoas em geral. Nas criaturas admiráveis, é muito mais espessa, sendo extraordinariamente densa nos santos. Entretanto, a largura da aura não é fixa e varia constantemente de acordo com o sonem e os atos da pessoa. Quando esta pratica ações virtuosas, baseadas na justiça, sua aura torna-se larga. Ao contrário, ela se estreita. É regra geral não enxergar a aura, mas, raramente, há quem o consiga. Só que, mesmo as pessoas comuns, se observarem atentamente, haverá possibilidade de vislumbrá-la até certo ponto. A largura da aura tem uma forte relação com o destino do ser humano. Quanto mais larga ela for, mais feliz essa pessoa será. Quanto mais estreita, menos feliz. As pessoas que possuem aura larga são mais calorosas e, pelo fato de envolver as demais com sua aura, causam-lhes sensações agradáveis, o que permite atrair muitas delas. Por outro lado, no contato com as que têm aura estreita, temos a sensação de frieza, de desconforto e de isolamento. Além disso, hesitamos permanecer perto delas. Nesse sentido, o esforço para aumentar a largura da aura vem a ser a fonte para se obter a boa sorte. Então, o que devemos fazer para tornar a nossa aura larga? Antes de responder, gostaria de explicar a respeito da natureza da aura. Nem é preciso dizer que, ao analisarmos todos os pensamentos e atos humanos, estes pertencem ao bem ou ao mal, e, portanto, sua quantidade é que determina a largura da aura. Quer dizer, na ocasião em que a pessoa pensa no bem e o pratica, surge-lhe o sentimento de satisfação em seu íntimo. Por esse motivo, seu sonem transforma-se em luz e, agregando-se ao corpo espiritual, a luz aumenta. Ao contrário, pensar no mal e praticá-lo efetivamente gera nuvens espirituais e aumenta sua quantidade no corpo espiritual. No relacionamento entre pessoas, na ocasião em que se faz o bem, o sonem de gratidão do beneficiado transforma-se em luz, que é transmitida ao praticante do bem por meio do elo espiritual, o que lhe aumenta ainda mais a luz. Em contraposição, sentimentos como ódio, raiva e inveja transformam-se em nuvens espirituais, que retornam a quem provocou tal sonem. Consequentemente, o número de nuvens espirituais se amplia cada vez mais. Assim sendo, o ser humano deve praticar o bem e alegrar o próximo e jamais receber o sonem negativo semelhante aos exemplos mencionados. Frequentemente, vemos pessoas que conseguiram obter a fortuna e o sucesso rapidamente,
mas fracassaram e caíram na ruína. A causa reside no que acabei de dizer. Considerando que o motivo do sucesso repentino está na capacidade e no esforço próprio, essas pessoas gradativamente caem na presunção e na vaidade, ficam egoístas e arrogantes e vivem uma vida de luxo. Como resultado da concentração de nuvens espirituais decorrentes de ódio, raiva e inveja, sua aura vai perdendo a luz e afinando, e acaba sobrevindo à ruína. O motivo da decadência de famílias renomadas de várias gerações e de milionários se dá igualmente pelo fato de estes terem alcançado posições de alto nível, graças às benesses recebidas da sociedade e do país, razão pela qual deveriam ter retribuído. Sem dúvida, precisariam ter praticado boas ações em larga escala em benefício da sociedade para que, dessa forma, suas nuvens espirituais fossem continuamente eliminadas. No entanto, a maioria das pessoas só pensam em satisfazer a própria ganância e, devido à escassez da prática altruísta, as nuvens espirituais continuam aumentando. Assim sendo, apesar da aparência maravilhosa, a parte espiritual se mostra miserável. Por essa razão, pela lei espírito precede a matéria, a pessoa acaba em ruína. Pouco tempo antes do grande terremoto de Tóquio, um vidente disse-me que, ao invés das avenidas com altas e magníficas construções, visualizava apenas casebres enfileirados. Fiquei surpreso, pois, de fato, aquela cidade se tornara tal qual o vidente havia afirmado. Vou citar outro exemplo. Trata-se de um fato ocorrido nos Estados Unidos, na época em que John D. Rockefeller era ainda um jovem aprendiz de uma loja. Baseado no conceito de que o ser humano deve praticar o bem, ele passou a fazer donativos a uma igreja cristã. No início, a contribuição semanal era de 5 centavos. À medida que sua renda aumentava, o donativo crescia para 10, 50 centavos, alguns milhares, milhões de dólares e, por fim, ele chegou a instituir o renomado Rockefeller Research Center. Ele registrava as quantias doadas no verso de uma caderneta que, segundo dizem, é considerada tesouro de família. Há também o exemplo de Andrew Carnegie, fundador da Bethlehem Steel Corporation, a maior firma do gênero da América do Norte. No momento de sua morte, fez prevalecer a opinião que ele sempre defendera. Destinou a maior parte de sua fortuna, avaliada em bilhões de dólares, às obras de assistência social. Para o herdeiro, deixou apenas $1 milhão e a educação universitária garantida. A propósito, o grande psicólogo alemão Hugo Musterberg elogia, em sua obra The American People, 1912, o caráter desse milionário, que não deixou uma grande herança para os descendentes. Em sua narrativa, Musterberg conta que, só no ano de 1903, as doações do milionário americano às universidades, bibliotecas e institutos de pesquisa somaram mais de $10 milhões, sendo que as doações anônimas teriam superado essa quantia em várias vezes. Logo após a Primeira Guerra Mundial, Andrew Carnegie doou uma quantia extraordinária à International Peace Foundation e, graças a uma parte dessa importância, as áreas científicas e acadêmicas da Alemanha foram revitalizadas. A publicação da grande pesquisa, a primeira do mundo, a respeito das guerras e dos crimes, realizada pelo professor Moritz Lippmann, entre outras pessoas, foi possível graças a essa ajuda. Dizem que tais pesquisas inestimáveis contribuíram imensuravelmente para a felicidade mundial. Ao pensar em tais fatos, posso compreender o motivo de tão ampla prosperidade alcançada pelos Estados Unidos. No entanto, os grandes conglomerados financeiros do Japão foram excessivamente egoístas
e acredito que o motivo de sua queda não é mera coincidência. E ainda, quanto mais estreita for a aura, mais sujeita estará a pessoa às desgraças e ao infortúnio. A razão é que, em virtude das nuvens espirituais, o cérebro fica embotado, o raciocínio falha, a força de decisão diminui e a pessoa não consegue ter uma previsão correta das coisas. Por conseguinte, ela se precipita, sonhando com um sucesso temporário. Nessa situação, até pode alcançar algum sucesso, mas, ao longo do tempo, com certeza, acaba fracassando. Nesse sentido, se a política de uma nação encontra-se ruim, é devido ao fato de a aura de seus governantes se encontrar estreita, assim como a do povo, que sofre as consequências da má política. Por esse motivo, realmente não há o que se fazer. Aqueles que têm grande quantidade de nuvens espirituais, as purificações ocorrem com facilidade e, por isso, estão sujeitos a frequentes doenças e padecimentos. Aqueles que sofrem acidentes de trânsito apresentam uma aura estreita. Quem tem a aura larga, em qualquer situação, consegue livrar-se do perigo. Por exemplo, por ocasião de um acidente com um veículo, o espírito deste se chocará com a pessoa, cuja aura se encontra estreita. Contudo, não ocorrerá o choque se a aura estiver larga. Nesse caso, mesmo se a pessoa for arremessada longe, nada sofrerá em decorrência da elasticidade de sua aura. Refletindo sobre o exposto, podemos concluir que o único meio de a pessoa se tornar afortunada é praticar a virtude e aumentar a largura de sua aura. Existem criaturas que se resignam diante da má sorte, dizendo que são azaradas de nascença. Sinto pena delas, pois a causa disso reside no desconhecimento do motivo apresentado. Além do mais, quanto mais larga for a aura dos praticantes do tratamento da nossa Igreja, melhor será o resultado da cura das doenças. Salvando o maior número de pessoas, maior será a quantidade de agradecimentos que receberão, o que fará aumentar a espessura da aura e obter excelente resultado. Dentre os meus discípulos, muitos são assim. Por Meixo Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. A Terceira Guerra Mundial pode ser evitada. A maior ameaça que paira atualmente sobre a humanidade é, sem dúvida alguma, a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Como é do conhecimento geral, não só os intelectuais do Japão, mas como os do mundo inteiro, cada qual na sua posição, estão procurando evitá-la, discutindo o assunto por meio de debates e textos, empregando toda a sua capacidade. Entretanto, não sei por que razão, apenas entre os religiosos não há ninguém opinando sobre o assunto, o que me deixa realmente apreensivo. Diante dessa situação, gostaria que, antes de mais nada, refletissem sobre o objetivo da religião. Sem dúvida, está mais que claro que é a concretização de um mundo pacífico, sem guerras. No entanto, é incompreensível o absoluto silêncio que os religiosos mantêm diante da ameaça atual da inevitável Terceira Guerra Mundial. Talvez isso ocorra por não saberem agir. Naturalmente, se por serem religiosos não podem fazer nada sem ordem do governo, nem empunhar armas por questões da idade, acho que deveriam se oferecer para atuar na prevenção da guerra, adotando métodos pacíficos e adequados. Nesse sentido, gostaria de escrever sobre as causas do surgimento da guerra e sua prevenção, bem como sobre a teoria de que é possível sua erradicação da humanidade. Para uma melhor compreensão, escreverei sobre a doença e a saúde. Como sempre afirmo, a doença é um reflexo no corpo físico de um processo de eliminação de nuvens espirituais
que se acumulam no espírito do ser humano, gerando sofrimento. Por esse motivo, seja qual for o tipo de sofrimento, sem exceção, a causa está nas nuvens espirituais, ou seja, falando materialmente, no processo de eliminação das impurezas. Consequentemente, se o ser humano deseja evitar esse sofrimento, isso só será possível se não acumular impurezas e, ao mesmo tempo, eliminar as que já existem. E é óbvio que não há outro meio que consiga solucionar o problema. De acordo com esse princípio, além das doenças, os sofrimentos coletivos, como os danos causados por vento, chuva, incêndio, terremoto, distúrbios sociais, sem exceção, são ações purificadoras. A guerra nada mais é do que esses sofrimentos em forma ampliada. Está mais do que claro que, para evitá-la, é preciso eliminar as nuvens espirituais de cada indivíduo. Não há outra maneira. Eventualmente, se houver a Terceira Guerra Mundial, a causa seria o aumento demasiado de pessoas com espírito nublado, chegando-se a uma situação insustentável. Creio mesmo que não seja exagero afirmar que, atualmente, o mundo está repleto de pessoas impuras. Por que será que houve tal aumento? A causa principal é o acúmulo de pecados pela prática do mal, decorrente fundamentalmente de uma educação materialista, a qual ignora a existência de Deus. Sendo assim, o problema só será solucionado pela correção dessas ideias criadas pela educação materialista. Então, o que fez gerar essa situação? O fato de se nublar a alma do ser humano ao extremo por meio da educação materialista é que levou a essa consequência natural. É preciso saber que, pela lei do universo, onde se acumulam impurezas, infalivelmente surge o processo natural de purificação. No surto de epidemias, por exemplo, embora o aparecimento das bactérias patogênicas seja uma causa direta, o motivo reside no aparecimento de pessoas que necessitam ser purificadas. Trata-se, pois, de um surgimento natural, devido ao princípio da correspondência comum a todas as coisas. Em outras palavras, tudo que existe na face da Terra, como as grandes metrópoles, as construções, praticamente tudo aquilo que se pode denominar de matéria na atualidade, por serem produtos do mal, ou seja, por estarem impregnados de pecados, um dia estarão fadadas ao acerto de contas. Assim, não só o ser humano, mas todas as coisas materiais da superfície da Terra que contenham elementos impuros serão purificadas de uma só vez. E isso é a grande guerra. Uma vez que se trata da lei do universo, não há o que fazer. Nesse sentido, para que possamos evitar a Terceira Guerra Mundial, está por demais claro que tanto o ser humano como as demais coisas existentes sobre a Terra devem tornar-se puros até que não haja mais necessidade de uma grande ação purificadora. Então, caso alguém me pergunte se existe um método para promover tal ação, responderei afirmativamente. Esta é a missão da nossa Igreja Messiânica, e é para isso que ela nasceu. Vou explicar de forma diferente. Já que o mundo é a reunião de indivíduos, basta que cada um se torne digno, a tal ponto que a purificação seja desnecessária. Pessoas assim, evidentemente, são aquelas que não possuem nenhuma impureza em seu corpo espiritual e físico. E quem pode formar tais indivíduos é a nossa Igreja Messiânica. Gostaria de conscientizar as pessoas que, apesar deste mundo ser amplo, não existe outra igual. E isto não é uma teoria. É compreensível vem do Jorei, que é praticado por nossa religião. Esse método tem um efeito absoluto. Nos sucessivos casos de cura definitiva de doenças consideradas incuráveis pela medicina materialista e de recuperação de pessoas desenganadas, só isso já dispensa maiores comentários. Portanto,
Se este fato inusitado não for o indício do advento do paraíso terrestre e da salvação da humanidade, o que será? Caso nossa Igreja se expanda mundialmente, não será mais necessário a ocorrência da purificação por meio da guerra, e é certo que se concretizará a era de paz tão almejada pela humanidade. Acredito que puderam compreender o que expus em linhas gerais. Em suma, não temo em afirmar que não existe, em absoluto, em nenhum outro lugar, além da nossa Igreja Messiânica, um método preventivo para evitar a Terceira Guerra Mundial. No entanto, por uma possibilidade rara, se isso não for suficiente, as pessoas devem estar conscientes que precisaremos aceitar a eclosão de uma Terceira Guerra Mundial como algo inevitável. Por Meishu Sama, em 17 de outubro de 1951, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Não seja acomodado. Deixar tudo nas mãos de Deus não significa deixar as coisas correr sem desempenharmos nossa parte, na suposição de que Deus fará tudo por nós. Antes, significa não depender apenas do intelecto humano e das nossas convicções, mas procurar ser guiados pela sabedoria divina em tudo aquilo que fizermos. É essencial possuir uma mente aberta e flexível, bem como manter um ponto de vista equilibrado. Empreguemos a abordagem Daijo, flexível, ou Shoujo, rígida. Não podemos ser dogmáticos. Preferencialmente, utilizando ambos, devemos sempre retornar ao ponto central ou Izunome. Fragmentos de ensinamentos de Meishu Sama, Os Novos Tempos. Pessoa simpática. Talvez não exista outra palavra que soe tão agradavelmente quanto simpatia. Pensando bem, na vida, a simpatia é mais importante do que imaginamos, pois, não se limitando ao destino do indivíduo, sua relação com a sociedade é grande. Por exemplo, se alguém se sentir bem ao ter contato com uma pessoa simpática e se essa corrente se propagar continuamente, é óbvio que a sociedade se tornará bastante agradável. Por conseguinte, situações abomináveis, principalmente o conflito e o crime, diminuiriam e espiritualmente surgiria o paraíso. Não existe outro meio melhor que este, pois não requer dinheiro, não é trabalhoso e pode ser posto em prática imediatamente. Embora isso pareça deveras fácil e simples de praticar, como todos sabem, na realidade não é, já que não basta que a simpatia seja apenas aparente. A verdadeira simpatia aflora do interior. É indispensável, portanto, que a pessoa seja sincera de coração, o que depende do sentimento. Em suma, o fundamental é o espírito de amor altruísta. A esse respeito, gostaria de escrever um pouco sobre a minha pessoa. É estranho eu mesmo falar, mas, desde jovem, aonde quer que eu fosse, quase nunca era odiado ou detestado. Pelo contrário, na maioria das vezes, era estimado e amado pelas pessoas. Analisando a razão desse fato, concluí que possuo algo que me parece ser o motivo. Em qualquer circunstância, deixo meus interesses e satisfação pessoal em segundo plano. Procuro ter em mente apenas aquilo que satisfaz e deixa os outros felizes. Ajo assim, não por razões morais ou religiosas, mas naturalmente. Esta é a minha natureza. Em outras palavras, é até um hobby para mim. Por essa razão, muitos dizem que possuo uma personalidade privilegiada, e é possível que tenha mesmo. Depois que me tornei religioso, obviamente essa característica se intensificou. Então, quando vejo uma pessoa sofrendo por doença, não consigo ficar parado e impassível, e sinto vontade de curá-la a qualquer custo. Ministro-lhe Jorei, ela é curada e fica feliz. Ao ver sua alegria, esta se reflete em mim e eu me sinto igualmente feliz.
Por ser assim, no passado, criei inúmeros problemas e sofri muito. Mesmo quando percebia que não havia mais chance de cura e que deveria desistir logo, atendendo às súplicas por parte da própria pessoa e sua família, eu cedia e, não pesando os prós e os contras, persistia nas visitas, ainda que fossem em locais distantes. Gastava tempo e dinheiro, e no final o resultado não era bom. Desapontava a todos, e muitas vezes recebia queixas e era odiado. Sempre que isso ocorria, eu me censurava, achando que deveria tornar-me menos sensível. Minha personalidade me ajudou muito também na construção do protótipo do paraíso terrestre e do Museu de Belas Artes. Portanto, creio que ela me tenha sido atribuída por Deus. Por exemplo, quando estou diante de uma magnífica obra de arte ou de uma paisagem maravilhosa, não vejo graça nenhuma em apreciá-las sozinho e até fico incomodado. Nasce em mim o desejo de mostrá-las e de entreter o maior número de pessoas possível. Dessa forma, ao invés de desfrutar destas sozinho, minha maior satisfação é divertir e alegrar o próximo, o que também me traz alegria e prazer. Por Meishu Sama, em 21 de abril de 1954, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Práticas de humildade. Desde antigamente, fala-se sobre práticas de humildade. Para se viver bem em sociedade, elas são deveras importantes, sobretudo para quem cultiva a fé. Tenho visto, com certa frequência nas organizações religiosas, atitudes que denotam falta de humildade entre os mestres que divulgam sua doutrina. Os velhos provérbios: o falcão inteligente oculta as garras, e, quanto mais carregada de grãos, mais se curva a espiga de arroz, referem-se à humildade. Desejos egocêntricos, tais como o de querer se exibir, de se mostrar importante ou conhecedor de tudo, de se vangloriar, etc., produzem efeito contrário. O ponto fraco do ser humano é gostar de se mostrar tão logo comece a se destacar. Por exemplo, quando uma pessoa que, até então, exercia uma profissão comum, levava uma vida igual aos outros, ou mesmo uma pessoa menos favorecida socialmente que, repentinamente, passa a ser chamada por algum título, como professor, doutor, irá indagar-se: será que sou mesmo assim tão importante? De início, ela se sentirá feliz e agradecida. Com o passar do tempo, no entanto, ficará cada vez mais ansiosa por ver reconhecida sua importância, e isso se passa com a maioria. Até então tudo ia bem, mas daí em diante a situação piora e a pessoa torna-se impertinente, embora dificilmente tome consciência disso. Deus abomina a presunção. Tanto a virtude da modéstia quanto a humildade são realmente inestimáveis, principalmente na vida civilizada. O comportamento de querer o melhor lugar nas conduções e em locais de grande concentração de pessoas, empurrando-as, revela uma espécie de pensamento exclusivista, digno de reprovação. Criar uma sociedade agradável de forma harmoniosa expressa o ideal democrático, e é algo que não mudou no passado e não se altera, o mínimo sequer, no presente. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1948, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Análise do milagre. Costuma-se definir milagre como a ocorrência de um fato considerado impossível. No entanto, se ele ocorreu, então, não era impossível, é porque era para acontecer. Por conseguinte, considerar que algo é impossível é um grande erro. Essa explicação parece complicada, mas vou mostrar por que estou fazendo tal afirmativa.
A ideia preconcebida de que determinada coisa nunca poderá ocorrer já constitui uma ilusão, pois essa ideia considera apenas o fenômeno, isto é, aquilo que se manifesta exteriormente. Visto que até agora a forma de pensar da sociedade baseava-se em conceitos materialistas, caso algo fora do normal se sucedesse, pensava-se tratar-se de um mistério. Ou seja, em tese, aquilo que não era para acontecer se passa diante de nossos olhos. Por exemplo, uma criança cair do alto de um penhasco e não sofrer nada. Um carro bater em uma bicicleta e não haver ferimentos nem prejuízos. Uma pessoa se salvar por ter se atrasado e perdido um trem que depois descarrilhou, virou ou colidiu com outro. Um ladrão que estava entrando em uma casa fugir em decorrência da ministração do Jorei. Uma pessoa recuperar o que lhe foi roubado. Um incêndio que se havia alastrado até a casa do vizinho ser desviado devido à repentina mudança de direção do vento por efeito do Jorei. Dessa forma, a verdade é que os fiéis da nossa religião, particularmente, vivenciam um grande número de milagres, sejam estes grandes ou pequenos. E por que motivo os vários milagres ocorrem? Onde está a causa? Creio que todos querem saber. É claro que a origem do milagre, na verdade, se encontra no mundo espiritual. Entretanto, dentre os milagres há também os decorrentes da própria força e os da força alheia. Inicialmente, falarei sobre o primeiro tipo. Conforme eu sempre digo, o ser humano possui aquilo que se chama aura, que é a vestimenta do espírito. Ela é invisível às pessoas comuns e se assemelha a uma névoa branca envolvendo o espírito no formato do corpo físico. Sua largura é variável e isso se deve ao grau de pureza da alma. Quanto mais pura ela for, mais larga é a aura. Nas pessoas comuns, ela varia de 3 a 6 centímetros. A dos virtuosos tem de 60 a 90 centímetros. Nos seres divinos, é infinita. Ao contrário, no corpo e alma impuros, a aura é fina e frágil. Ao escapar de um desastre, por exemplo, no instante em que um carro, que também possui espírito, vai bater em uma pessoa, não conseguirá atingi-la se for alguém de aura larga. O indivíduo se salva porque é empurrado para o lado. Pessoas de aura larga, quando caem de um local alto, mesmo indo de encontro ao espírito da terra ou de uma pedra, não se machucam, apenas batem de leve. As casas também possuem espírito, de modo que, se o dono for virtuoso, a aura da casa será larga. No caso de incêndio, o espírito do fogo não a atinge, pois é barrado pela aura. Pelo mesmo motivo, na ocasião do grande incêndio de Atami, a sede provisória da nossa igreja misteriosamente não pegou fogo. Não é que nunca teremos incêndios, mas se houver, é porque era necessário. Embora seja algo raro, isto terá ocorrido devido ao plano de Deus. Vejamos, a seguir, os milagres decorrentes da força alheia. O ser humano possui 3 espíritos protetores, o primordial, o guardião e o secundário. Vou me abster de maiores explicações sobre a relação existente entre eles, pois já falei sobre isso em outras oportunidades. O espírito protetor guardião é escolhido entre os ancestrais. Ele salva seu protegido no caso de um perigo iminente ou lhe manda avisos importantes por meio de sonhos. Quando se trata de pessoa que tem missão especial, pode ocorrer que uma divindade, em geral, o Busunagami, venha em seu socorro. Por exemplo, se a pessoa estiver em um trem que está prestes a colidir com o outro, essa divindade, por ter conhecimento do fato, pode fazer o espírito do trem parar instantaneamente.
Mesmo que o fato esteja ocorrendo a milhares de quilômetros, aquela divindade chega ao local para salvar a pessoa em frações de segundo. Como vemos, o milagre não se verifica absolutamente por coincidência ou por acaso. Há sempre uma razão. Se compreenderem isso, verão que não há nada de misterioso nele. Para mim, o natural é haver milagres. Se não houver, é que eu acho estranho. Por exemplo, quando me encontro diante de um problema difícil, cuja solução está demorando, eu penso: daqui a pouco vai acontecer um milagre. E é muito frequente que, de repente, ele ocorra, solucionando o problema. Creio que aqueles que têm profunda fé e somaram atos meritórios já passaram por muitas experiências nesse sentido. Portanto, se o ser humano desejar e praticar o bem, somar atos meritórios e procurar tornar sua aura mais larga, jamais lhe advirão desgraças inesperadas. Ao contatarmos com pessoas, quanto mais larga for sua aura, mais calor humano emanará dessas pessoas, fazendo-nos sentir por elas uma grande afeição. Esse tipo de pessoa é que atrai outras. Posto que muitos se juntam naturalmente à sua volta, seu trabalho também se desenvolve a contento e progride. Eu gostaria de dar um exemplo. Sempre que começo a frequentar um lugar, infalivelmente ele prospera. E, ainda, quem fica próximo de mim, com certeza, melhora e se torna feliz. Isso ocorre porque a pessoa recebe influência da minha aura. Por Meishu Sama, em 6 de junho de 1951, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2. Bom senso. A verdadeira fé deve ter como foco não ferir o senso comum no falar e no agir. É preciso cautela com relação à fé baseada em ações excêntricas, discursos estranhos e possessões por divindades, muito comuns na sociedade. Entretanto, muitas pessoas tendem a dar mais crédito e a se sentir gratas a esses tipos de fé por não possuírem conhecimento espiritual. Isso é até compreensível, mas é preciso cuidado. Da mesma forma, é reprovável a fé que se julga superior às outras, que não se relaciona com pessoas de outros grupos religiosos. A verdadeira fé crê que a missão da religião é salvar a humanidade e evita agir de forma exclusivista, sem se restringir ao próprio grupo. Basta observar o caso do Japão antes do fim da Segunda Guerra Mundial para entender o que quero dizer. Sofreu amarga derrota por ter visado apenas ao próprio bem e ficado indiferente à sorte dos demais países. Acredito que o propósito final da fé é a formação de seres humanos perfeitos. Evidentemente, não se pode esperar a perfeição do mundo, mas o aperfeiçoamento para consegui-la passo a passo é a verdadeira atitude de fé. Portanto, quanto mais a pessoa se empenha na fé, mais deve portar-se como uma pessoa comum. Isto ocorre porque ela assimilou completamente a fé. A pessoa deve chegar a tal ponto que, sem dar indícios da fé que professa, causa boa impressão a todos, e seus atos e palavras sempre se baseiam no bom senso. No seu contato com os outros, assemelha-se à suave brisa da primavera. É modesta, gentil e deseja a crescente felicidade do próximo e o bem-estar da comunidade. Sempre afirmo: para ser feliz, é preciso fazer o próximo feliz, pois a divina recompensa que disto provém é a verdadeira felicidade. Portanto, devem saber que buscar a própria felicidade com o sacrifício alheio significa provocar nada mais que um efeito contrário. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1948, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3.